Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí que é dono ou dona de uma clínica veterinária a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. E se você não me conhece, eu sou Clarice Robalo. E na Vet Class de hoje, a gente vai falar sobre Clarice. Para a gente faturar até 3 vezes mais, tem como faturar sem ser hospital veterinário? Então, vamos entender sobre isso, vamos entender sobre as diferenças de faturamento, de percepção, de posicionamento entre clínicas e hospitais. Então, vamos entender o que é realmente faturar bem, né? Eu conheço muitas clínicas veterinárias que faturam mais que hospitais, assim como o contrário. Só que o que a gente tem que entender aqui, não interessa se você é hospital, se você é clínica, se você não tem um posicionamento alinhado. Se você não tem os 3 pilares, né, os 4 pilares alinhados. Gestão, captação de clientes, atendimento de excelência, fidelização eficiente. Quando eu não tenho tudo isso alinhado, o que vai acontecer? Não interessa se eu sou hospital, não interessa se eu sou clínica, o meu faturamento sempre vai ser baixo. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que existem muitos médicos veterinários que acreditam assim, não, eu vou virar hospital, porque quando eu crescer, quando eu virar hospital, as pessoas vão me ver como hospital, a gente vai ter muito mais cliente, a gente vai virar referência, a gente vai faturar mais. E isso é um verdadeiro engano, porque quando eu viro hospital, eu inclusive pago mais, né? Pago mais, a taxa do CRMV é maior, entre outros itens. E o que torna uma clínica veterinária um hospital, além da estrutura e das permissões do CRMV, é o posicionamento dela. E a verdade é que você pode faturar mais e faturar alto sendo clínica, sendo centro clínico, sendo consultório, sendo banho e tosa, sendo pet shop. Quando você aplica as estratégias da forma correta. Quando você entende quem é o seu negócio, quem é o seu cliente e como você vai faturar sobre isso. Como você vai fazer a estratégia do seu negócio para o seu negócio girar, sendo o que você é. Entendendo sobre os meus vets, algo que eu percebo neles sempre é assim, Clarice, eu vou abrir a clínica com uma super estrutura, com internação, com bomba de fusão, com UTI, com sei lá o que, com plantonista, com um monte de coisa. Só que esse tutor esquece que nem sempre é isso que vai chamar, o veterinário esquece que não é o tutor que vai olhar e vai dizer, ah não, agora eu vou lá. Porque tem uma baita estrutura. Se eu não estudei quem é o meu cliente ideal, se eu não trabalhei o meu posicionamento, se eu não trabalhei quanto eu quero faturar, se eu não trabalhei como que eu vou reativar esse cliente, se eu não trabalhei a fidelização do meu tutor, entre uma série de coisas. Então, quando eu começo a pensar sobre isso, eu percebo que ser hospital ou ser clínica veterinária, no fim das contas, não faz diferença para faturar maior, para faturar mais alto, se eu não alinhar todos esses pilares da minha empresa. E é muito natural que os veterinários confundam isso. Porque a gente tem, mas Clarice, as pessoas entendem que o hospital é maior que clínica. Sim, elas entendem. Mas entender isso não quer dizer que ela sempre vai levar o animal lá. E quando a gente está falando também de hospital, a gente entende que as pessoas vão lá muitas vezes, na maioria das vezes, para emergências. O que a gente leva para o hospital? Emergências, né? E quando eu começo a ter um negócio que depende única e exclusivamente de emergências, eu não tenho controle sobre o seu faturamento. Eu não tenho controle sobre o seu crescimento. Porque eu não tenho controle sobre as emergências que irão acontecer. Eu não tenho controle sobre atropelamentos, sobre doenças, sobre pet que vai ficar sem comer, sobre pet crítico. Eu não tenho controle sobre isso. E se eu não conseguir estruturar o processo de fidelização,
de atendimento de excelência, eu vou continuar não tendo controle sobre o meu faturamento. Então, não necessariamente ser hospital ou ser clínica é o que vai fazer com que eu fature mais. O que vai fazer com que você fature muito mais é deixar extremamente alinhado o seu posicionamento, a sua gestão, que é quem vai orquestrar tudo, o seu atendimento de excelência e a sua fidelização eficiente. Sem isso, sem estratégia, e a sua captação de clientes, né? Afinal, é muito importante. Sem isso, a gente não vai conseguir ter uma clínica veterinária que cresce, que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. E quando eu paro de confundir que eu preciso ser hospital, que eu preciso ser isso, que eu preciso ser aquilo, eu começo a olhar para o meu negócio e entender que o que eu preciso é crescer e faturar, sendo até mesmo quem eu sou. E eu recebo muita pergunta de veterinário que tem trauma de emergência, que tem trauma de internamento e que diz: Clarice, eu quero ter uma clínica de sucesso, mas eu não quero ter que internar, eu não quero ter que atender emergência porque eu tenho trauma sobre isso. E aí eu vou lá e repito, se você tem trauma sobre isso, você não precisa trabalhar com emergência, você não precisa trabalhar com internamento. O que você precisa é ter estratégias eficazes da sua gestão para que o seu negócio rode, para que o seu negócio de fato fature até 3 vezes mais. Só que a boa parte dos veterinários, eles, ao invés de eles pararem para estudar como eu posso fazer de fato a minha clínica veterinária faturar até 3 vezes mais, eles preferem perguntar: uma ação de venda aí para eu salvar o meu mês? Não é essa ação de vendas que vai salvar teu mês. É você começar a trabalhar a estrutura que você tem, entendendo qual é o meu posicionamento, como eu quero ser visto, o que eu quero que as pessoas sintam quando estão aqui, o que eu quero que elas falem sobre a minha clínica veterinária quando elas estiverem em um almoço de família, por exemplo. O que eu quero que as pessoas pensem na cidade quando falam sobre clínica veterinária. Eu quero isso. E o segundo passo é o que eu vou fazer para chegar lá de forma intencional. Porque quando tudo isso está acontecendo, quando eu digo, como que você vê a sua clínica veterinária daqui 5, 10 anos? Boa parte diz, sendo um hospital, sendo isso, faturando aquilo outro, ou trabalhando menos. Tá bom. E o que a gente vai fazer? Não, mas aí quando eu chegar lá... Não, meu amor, tu não vai chegar lá se tu continuar pensando que quando chegar lá tu vai fazer alguma coisa. Tu tem que fazer hoje como se você já estivesse lá. Porque se você age hoje como se você já estivesse lá nos 10 anos na frente, esses 10 anos chegam muito mais cedo. E o que eu tô dizendo sobre isso? Sobre trabalhar o seu posicionamento, sobre trabalhar a sua excelência, sobre entender quem é o cliente que você quer atender. Porque às vezes eu vejo assim, não, Clarice, para eu faturar muito mais, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que fazer preço barato para fazer nome, para que o boca a boca fazer um bom trabalho, boca a boca acontece e as pessoas me procuram. Isso, meu amor, isso vai demorar 15 anos para acontecer, 10 anos, se você aguentar com a empresa aberta até lá, se você conseguir sobreviver até lá. O que você precisa fazer aqui é começar a agir hoje. Como que eu vou fazer minha captação de clientes? Quem é o tipo de cliente que eu quero atender? Quais ações de reativação fixa eu vou fazer? Quais ações de reativações sazonais que eu vou fazer? Quais ações fixas de captação de clientes eu vou fazer? Qual a do momento, né? Em cada momento, qual que eu vou incluir de diferente? O que mais eu posso fazer? Quais ações de atendimento eu vou fazer? Será que eu vou fazer só consulta mais retorno? Que aquele retorno que eu vou lá, faço a anamnese, dou a benção e mando embora? Eu posso transformar isso em um ciclo de tratamento. A verdade é que você tem na mão uma mina de ouro que te dá dinheiro em cada respiro dela aí dentro. O que falta é você olhar de forma estratégica e pensar, quando fica encalhado um produto, será que até um produto até R$100, eu posso incluir no internamento e entregar como presente depois? Eu posso incluir na mão de obra de uma cirurgia, empacou aí um cobertor, uma caminha, um sachê, uma ração, sei lá o quê. O que eu posso fazer que faça sentido, né? Que vai ser bom. Ai, desculpa. Sextou, gente. Olha a velha sextando. Que vai ser bom para o tutor, que vai ser bom para o paciente.
Então, quando eu começo a pensar nessas estratégias, eu começo a ter uma clínica veterinária que tem uma possibilidade de faturar aí até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Então, o que eu tenho que começar a pensar, né? O que eu tenho, por onde eu começo a investir meu tempo para pensar isso? Eu sempre começaria pensando em como eu quero ser visto. Qual é o meu posicionamento? Ah, Clarice, a melhor é a clínica referência da cidade e região. Não, o que as pessoas têm que falar quando você não estiver lá? Ah, lá é uma clínica maravilhosa porque eles atendem muito bem, porque eles têm um protocolo individualizado. Não, não é isso que eles vão falar. Porque eles nem sabem o que é ter um protocolo individualizado, eles nem sabem o que é um protocolo geral. Então pensa, não, lá eu vou lá porque resolve. Tá bom, então é lá porque resolve? Então tá bom, então se é lá porque resolve, eu começo a entender que eu tenho que entender o que eu resolvo. Quais são os problemas do meu tutor que eu posso fazer para resolver. E aí eu posso entender, bom, o tipo de cliente que eu quero atender é aquele que trata o cachorro como filho. Tá bom, é o cara que trata o cachorro como filho. Onde está essa pessoa? Quais são os lugares que a gente mais vê esse cuidado, esse conhecimento, esse aprofundamento em cuidar do pet? Ah não, tá no bairro X, tá... Gente, hoje eu tô num sono que não tá normal. Em que bairro que tá, em que região, em que parque eles gostam de ir? Qual é o perfil desse cliente? É homem, é mulher, é casado, é solteiro, tem filho, não tem? Qual é a rotina de trabalho? Trabalha o dia inteiro, trabalha meio período. O cachorro vai pra creche, o cachorro não vai. Qual banho e tosa que ele frequenta? Então eu começo a olhar todos esses pontos. Por quê? Porque aí eu começo a pensar o como eu vou fazer para atrair e manter esse cliente. E conhecer a nossa persona, conhecer a personalidade, os problemas que ela passa, não é só sobre captação. É sobre criar metodologias de tratamento e de atendimento que façam sentido para essas pessoas. Porque sabe qual é o grande boom das clínicas veterinárias, dos hospitais veterinários que ninguém está vendo? E que é o segredo para faturar até 3 vezes mais? Quer saber? Quer que eu te conte aí no pé do ouvido? O grande segredo que nenhuma clínica veterinária, nenhum dono de clínica veterinária está vendo, que ninguém está entendendo sobre faturar mais na clínica veterinária, não é esse cara aqui. Não é o paciente, não é o gato, não é o cachorro, o periquito, a cobra, sei lá. Gente do céu, tem algum espírito obsessor aqui que tá me dando sono. Não é sobre isso. Sabe sobre o quê? É sobre o comportamento do tutor. O grande segredo é o comportamento do tutor. Para eu chegar, eu não tô dizendo que você não vai saber de paciente, de técnica. Eu tô falando que para eu chegar nesse carinha aqui, nesse paciente, eu tenho que vencer o tutor. E vencer, eu tô falando do lado positivo, seja hospital, consultório, centro clínico, clínica veterinária. Eu tenho que vencer o tutor que está aqui na frente dele, decidindo se ele vai fazer o exame, se ele não vai, se ele vai fazer a consulta e vai comprar as medicações ou não, se vai fazer o procedimento ou não. Esse carinha aqui, coitado, ele tá lá só apenas coexistindo. E de acordo com a relação, conhecimento e segurança em você, em tudo que você montou no seu posicionamento, ele vai consumir com você ou não, ele vai aderir ao que você prescreveu ou não, ele vai acreditar em você ou não. Então, quando eu tenho clareza sobre isso, que o segredo do sucesso da minha clínica é o cliente e não o paciente, para eu chegar no meu sucesso técnico, que é o paciente, eu tenho que entender do tutor. Eu tenho que entender de pessoas, do comportamento, da vida dele, do que ele enfrenta além do pet. E o que ele enfrenta além do pet, muitas vezes, são dias cansativos do trabalho, são os filhos que não dão folga, é a casa que tem que chegar e ainda tem que limpar, e por morar em apartamento tem um cheiro fortíssimo de pet, ou tem muito pelo na roupa preta.
E aí talvez nesse momento você talvez esteja se perguntando, mas Clarice, eu sou veterinária, eu não sou faxineira, eu não sou babá, eu não sou sei lá o que, coaching. Não, você não é. Mas você tem que fazer o link do que tudo isso que acontece na vida dele interfere na relação com o pet. Porque veja bem, quando você chega cansado em casa e você tem pet e filhos, e vamos imaginar que você tem um pet atópico, que tem que tomar banho terapêutico, que tem que escovar o pelo, que tem que ter o cuidado XYZ, você está esgotado, você está cansado. E tudo que você quer é que alguém resolva isso pra você, que você tenha um tempo pra tomar um banho demorado, eu pelo menos, né? Um banho gostoso, demorado, onde você só possa sentar e ler um livro, possa sentar e fazer alguma coisa que você gosta, jogar um videogame, ver a série que você gosta, ir no bar com os amigos, sei lá. E quando eu começo a olhar e entender tudo isso, eu começo a trazer tanto os meus conteúdos, ou dentro do meu tratamento, enquanto clínica, enquanto hospital, ações que vão de encontro à solução desses problemas. Clarice, como assim? Me dá um exemplo. Se eu entendo que a minha persona é uma mulher que trabalha o dia inteiro, que tá cansada, que tem filho pequeno, e que tem um pet atópico, que mora em apartamento, e ela tá esgotada, ela chega em casa, ela só queria ter uma casa cheirosinha, limpinha, sem pelo pra aspirar, enfim. Eu vou entender que talvez esse paciente provavelmente é um cão atópico, é um cão alérgico, né? E se ele é um cão atópico, um cão alérgico, e dá todo esse trabalho pra ela, o que eu devo pensar? Bom, ela não tem tempo para os filhos. Então, talvez algo que eu possa começar a bater nos meus conteúdos, nos meus atendimentos de entrega, né? É sobre um cuidado que, inclusive, acha tempo na agenda da pessoa para ela. Mas, Clarice, como assim? Eu posso ter ferramentas que contribuam para que isso aconteça na minha clínica veterinária. Seja um banho terapêutico, seja um leve trás, seja quando você fecha um ciclo de tratamento, você fechar lá um e-book personalizado de manejo para essa pessoa, sejam aulas que ensinam ela a fazer as coisas em pouco tempo, seja um tratamento bem feito que você vai resolver os pelos, o cheiro e tudo mais. E ainda de bônus, né, quando você fecha o ciclo de tratamento, você ganha um skincare com um parceiro, ou você sabe, e aí você pode começar a trazer esses conteúdos, enfim. Olha quantas coisas que talvez ela comece assim, mas aí será que eu ia ter tempo pra mim? Será que isso? Será que aquilo outro? Aí você vai lá e faz um evento para as crianças, para ela ter tempo para ela. Chega aí, entendeu? Porque eu olhei pro meu cliente, pro comportamento dele, porque eu olhei que para eu chegar nesse pet, para ela olhar e fazer tudo que tem que ser feito com essa criaturinha aqui, eu tenho que chegar no comportamento dela, nas dores dela. Tem que garantir a boa experiência para o tutor, desde a recepção até a consulta. Isso daí também, Jéssica, isso também faz super sentido. Só que tudo isso, o cliente já está lá dentro. Para eu formar um posicionamento que dá a entender que ele quer viver a experiência de ser meu cliente, eu tenho que trabalhar ele antes mesmo de ele estar na minha clínica veterinária. Eu tenho que preparar ele para esse momento. Eu tenho que fazer com que ele gere desejo, né, de estar na minha clínica. E aí a gente começa a fazer o nosso planejamento de ações, né? A gente vem agora com a Páscoa aí. A gente pode trabalhar, quem tem banho tosa, os banhos temáticos, a hidratação Sweet Moments. O que é o Sweet Moments? Doces momentos, para esse cachorro viver doces momentos com os tutores. E quem fecha hidratação, vai lá e vai ganhar uma foto impressa, ou vai ganhar aqueles cartões de Páscoa, que aí você pode desenhar um ovinho de Páscoa e dentro ser a patinha do cachorro, dizendo Feliz Páscoa família. Então, gerando, isso não precisa, o cartão de Páscoa não precisa ser somente
pro banho tosa, né? Pode ser para as consultas, para os atendimentos, onde todo mundo que for aí vai ganhar um chocolatinho e vai ter o cartão impresso que vocês vão fazer com o cachorro para levar de Feliz Páscoa. Então, olha quantas coisas a gente pode fazer que não está diretamente ligado ao paciente, mas que vai gerar desejo para o tutor trazer esse paciente para mim. Por quê? Tudo que a gente compra, e eu digo 100% das compras, elas são feitas, óbvio, não, mentira, 100% não. 98% das compras, exceto aquelas de emergência que a gente precisa por causa de saúde, ou enfim, são feitas pela emoção. E a razão apenas justifica essa compra. Inclusive, a escolha da nossa clínica veterinária, do nosso médico veterinário. Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai escolher um médico veterinário, e se eu estou trabalhando com maestria, o minha persona, o meu cliente, ele vai desejar estar lá. Pensa agora num café da sua cidade que você quer muito ir para viver a experiência de estar lá. Pensou? Quem aí pensou, manda coração. Então percebe? Você está tendo o desejo de viver aquela experiência, porque provavelmente você viu alguma coisa nos stories, porque provavelmente algum amigo comentou com você numa conversa, nossa, vai naquele café ou naquele restaurante, porque lá eles fazem a massa na hora, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Então você já está tendo o desejo, você já está gerando uma expectativa. Você já está entendendo que também lá tem um custo mais elevado. Aqui em Santa Catarina a gente tem aqui um restaurante no Rosa, na Praia do Rosa, que é o Tigre Asiático. Eu já fui no Tigre Asiático. Não é barato, mas todo mundo fala da experiência da comida tailandesa, do não sei o que, do piriri, do pororó. Realmente, chega lá, é um atendimento muito refinado, né? Então isso porque já se criou uma expectativa e quando a gente foi, a gente já sabia que ia pagar bem pela experiência, não era pela comida em si. Que foi um salmão lá com aquele tostado, a gente nada de mar, achei bem ruim, inclusive, com gosto queimado, aquele maçarico. Enfim, mas teve todo uma... Então, assim, a gente está gerando um desejo por viver aquela experiência. E isso é completamente aplicável dentro de uma clínica veterinária quando eu gero esse movimento criando um kit boas-vindas para o primeiro atendimento. Já tem esses cartões de Páscoa impressos para eles só irem lá na almofadinha, colocar a patinha, sabe aquela almofadinha de carimbo mesmo? Põe a patinha e cola a patinha ali, dá para fazer também. Eu criei uma experiência esse final do ano, que é todo ano a gente tem um almoço de família na casa de um membro da família do meu marido, o almoço. E esse ano era eu e o André que iríamos ser os anfitriões. E aí eu criei uma experiência onde eu imprimi eu não lembro o tamanho, mas era uma coisa assim. Dá pra fazer um quadro, uma árvore, que era só os galhos. E dizia embaixo, Natal Família Venâncio, 2022. Tava lá. E qual era o objetivo da árvore? Era como se fosse uma árvore genealógica, vamos dizer assim, onde tinha uma almofadinha de carimbo. E cada um ali tinha que botar o dedinho e carimbar. E ficou linda. Hoje eu vou postar pra vocês no Stories. E ficou linda. Então isso foi uma experiência. E aí todo mundo foi lá e achou o máximo. E aí tinha uma das priminhas, que era a Ana. Eu disse, Ana, tu vai ser... Botei uma touquinha nela. Tu vai ser a responsável por fazer todo mundo botar o dedinho aqui. E essa Ana, todo mundo que ia chegando, ela ia carregando. Aí a pessoa botava o dedo e assinava o nome pra eu saber de quem era o dedo. E isso foi um acontecimento. Todo mundo participou, todo mundo gerou essa experiência. E aí, junto disso, eu coloquei um mural de fotos. Todo mural de fotos que eu disse pra vocês fazerem na clínica, eu fiz como experiência no nosso encontro. E aí eles relembraram momentos, eles brincaram, eles riram. Aí no final eu deixei cada um levar a foto que quisesse. Então eles carregaram essa lembrança consigo, né? Que gerou aí todo um ambiente, um desejo. E isso é completamente aplicável dentro da clínica veterinária, de forma simples. Eu gastei, acho que em tudo que eu fiz, R$30. Foi R$30, R$35 que eu gastei fazendo todo esse processo. E eles adoraram, comentaram no grupo depois da família, aquela coisa. Então, quando você começa a fazer esse tipo de movimento, você está fazendo barulho nas redes, postando stories, fazendo até quem hoje foi lá no meu feed. Eu fiz um Reels
falando sobre o tipo de conteúdo que traz cliente das redes sociais para sua clínica. E aí quem chegou até o final e comentou eu quero, eu dei de presente 3 títulos que engajam as redes sociais. Tá lá no feed, é um Reels, o último Reels que eu fiz. Então, quando eu começo a ser estratégico nisso, eu tô dando a possibilidade de reerguer o meu nome, né? De transbordar o meu nome pela cidade e de gerar desejo. Onde, E aí eles podem até ir na outra clínica veterinária, mas eles estão desejando você. E quando alguém for perguntar pra pessoa o que eles desejam, eles vão dizer, olha, eu até fui naquela clínica X, ela até é boazinha, mas vai lá na clínica da Carol, vai na clínica da Karina, vai na clínica da Ivana, vai lá na Look Pets, vai na clínica da Laura, porque lá eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles dão kit boas-vindas, eles tiram foto, eles fazem os ciclos onde eles te acompanham, eles fazem até um manual, eu vi ali alguma coisa, personalizado pro tipo de cuidado que tem que ter pra tua casa. Olha que incrível. Então eu tô preparando e eu tô minando o tempo todo, só que eu não posso fazer isso, ficar quieto, tem que ser uma galinha. O que é uma galinha? Que pega todo mundo? Não, se você quiser pode ser. Mas é aquela galinha que bota o ovo e sai berrando pro mundo inteiro o que fez. Faz um stories mostrando o kit boas-vindas, faz a foto bentosa da galera passando a hidratação Sweet Moments, do cenário, das orelhinhas que chegaram, chegou pedido, chegou isso, chegou aquilo, chegaram os brindes. Ontem eu fiz um teste. Vocês não veem muito aqui eu mostrando o que eu compro, o que eu deixo de comprar. Não. E eu fiz um teste e falei sobre uns sapatos que eu comprei na promoção, parará, sobre a relação com a marca, o que isso... Tá. E eu fiquei chocado com o tanto de mulher que reagiu. E o meu objetivo aqui é... Então, isso é um teste de conteúdo que tem teste de conexão. Então, quando eu começo a trabalhar isso também na minha marca, eu tô gerando conexão.